Buscando a segunda vitória consecutiva na Série B, a Ponte Preta viajou a Novo Horizonte para mais um confronto direto. E com 2 importantes desfalques, a Ponte sofreu e muito na primeira etapa. Logo no primeiro minuto, Kaique França foi obrigado a fazer ótima defesa em chute de Ronald. Mas a pressão dos donos da casa era tanta que aos 10 minutos não teve como segurar. Livre dentro da área, Líger recebeu belo cruzamento e colocou no canto de Kaique França para fazer 1-0. Do Novo Horizontino! A resposta da Ponte também foi a única chance de perigo da equipe durante toda a primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Luca cabeceou e parou em Frigeri. No rebote, Bárcia quase deixou tudo igual. O Novo Horizontino chegou a ampliar ainda no primeiro tempo, mas o árbitro pegou toque no braço de Ronaldo antes da bola entrar. No intervalo, Hélio colocou Richelli e Chaporã nos lugares de Fecim e Moisés Ribeiro. Mas sem muita efetividade, a Ponte viu Kaique França salvar a equipe mais uma vez nesse chute de Ronald. O camisa 1 da Macaca apareceu novamente no final da partida após cobrança de falta de Paulinho. E quando o jogo ia se encaminhando para o apito final, fizeram o L no Jorge Ismael de Biasi. O artilheiro Luca aproveitou sobra dentro da pequena área e deixou tudo igual em Novo Horizonte. Da Ponte! Luca! Nos acréscimos ainda deu tempo para Valber levar cartão vermelho e Nicolas quase virar para a Macaca após bela jogada dentro da área. Final de jogo em Novo Horizonte, tudo igual no placar e sem mudanças na classificação para as duas equipes. Cobrança de escanteio, Elvis sempre preciso, houve um desvio ali do zagueiro no primeiro pau, a bola toca no Nicolas. E aí dá um voleio, um meio voleio, recurso do Luca. Muito rápido de raciocínio, né, Batista? Tem um repertório interminável, ali, né? Numa fração de segundo o zagueiro tira, o goleiro chega, golaço do Luca, e CH comentou a partida, vai falar aqui com a propriedade de quem comentou o jogo. Eu vi o jogo na íntegra, eu acho que a Ponte jogou muito mal, resultado excelente dentro das circunstâncias do jogo, atenua todos os erros cometidos, mas a Ponte foi engolida pelo Novo Horizontino, porque ela estava perdida, condicionada a jogar num 4-4-2. Ontem houve uma inversão, entrou esse Bárcia e a Ponte jogou com 10. Ela perdeu, não é, a condição de agrupar o meio, perdeu a plataforma tática, né? Ela acabou perdendo todo o entrosamento e perdeu também o Alisson, que estava completamente perdido dentro de campo, porque o Alisson hoje ele é muito mais meia, um volante de chegada barra meia do que um cara de marcação. Teve um lance no primeiro tempo, né, Tigrão, que o Moisés, ele trombou com o Alisson na mesma bola. Exatamente isso. Completamente perdido. Eles não, foi um grande equívoco, achei até uma certa soberba da Ponte jogar assim lá em Novo Horizonte, e não fosse o dia em que tudo dá certo e a fase iluminada que a Ponte está, a Ponte teria voltado de Novo Horizonte com 3 ou 4. Você sabe o que eu fico pensando aqui, Tigrão? Péssima atuação. Será que o Thiagão joga menos que o Guilherme, que jogou ontem, que foi um desastre também? Não é possível, cara. É que tá voltando de contusão, né? Mas é o segundo jogo que ele fica no banco, Tigrão. Vai pro banco, tem condição de jogo. O Thiago jogo. É mais zagueiro do que o Guilherme Souza. E é mais zagueiro do que o Matheus Silva. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, antes do jogo veio a informação de que o Fábio Sanches sentiu um desconforto muscular e não pôde ir para o jogo. Isso é importante destacar. Por isso que o Guilherme Souza entrou na vaga do Fábio Sanches. Fábio Sanches, Amaral fora e Léo Naldi, de um time de 10, tirando o goleiro que ontem salvou a Ponte de novo, jogou demais o Kaique França. Então, você não ter Fábio Sanches, um Amaral e um Léo Naldi num jogo desse tamanho, é significativo. Pesado, é significativo. Não é desculpa, porque o Hélio dos Anjos ontem, se eu sou o treinador, Tigrão,
Com 30 do primeiro tempo, eu tinha mexido no time. O Bárcia não entrou em campo, com todo o respeito, e o seu Fecim também não. E o seu Formiga também não. E os dois volantes, né, Tigrão, que você já destacou, completamente fora de esquadro. Sabe por que estavam perdidos? Meu Deus! Então vamos lá, Batista. A Ponte trouxe um excelente resultado. Quero parabenizar a equipe que acreditou até o final. Especialmente o Luca, que teve essa presença de espírito maravilhosa e fez um gol espetacular aí. Os meninos que entraram bem, né, Entraram bem. Então, aí, CH, eu queria dizer o seguinte, só para fechar meu raciocínio assim, ó. Quando você tem os dois volantes titulares, aliás, os três, você joga com 3 em casa. Então você tem Amaral, Leonaldo e o Alisson, jogando em casa, joga com 3. Aí você vai jogar fora contra um time perigosíssimo, bem dirigido, que fez um grande jogo, que pecou nas finalizações e que esbarrou de novo no paredão chamado Kaique França. Aí lá, você não tem 2 volantes titulares, você tem um só. Perdeu 2. Mas quando você tem os 2 titulares, você joga com 3. E aí, perdeu os 2 titulares, tinha um titular só e joga com 2. Pô, pediu para tomar, né? Ponte teve uma certa soberba, acreditou demais, faça logo os 45 pontos, depois brinca de escalar time. Ontem foi brincadeira o que foi feito. Eu não acredito que quem trabalha com futebol 24 horas por dia cometa um erro tão básico, porque numa mexida só desarrumou o time inteiro. Então vai com o mesmo esquema, muda nomes, mas mantém o esquema. Já que você tem desfalques, jogue do mesmo jeito que você vem jogando quando você não tem desfalques. E não é proibido, né, Tigrão? Aí você tem desfalques e ainda você mexe no esquema. Então, parabéns pro Hélio, levantou a Ponte, ajudou a revelar grandes jogadores, tá fazendo um trabalho de recuperação, um trabalho de fôlego, mas ontem ele foi infeliz. E eu acho que é uma ressaca pós-derby, que a Ponte pegou o gurilão aqui para ir lá para Araraquara, depois entra para Novo Horizonte. Acho que falou assim, ó, e não é proibido. Dá para pintar Barcelona aí no não é proibido. Não é o Barcelona. Não é proibido mexer no primeiro tempo. Ele tentou uma estratégia, Tigrão, e você, eu assino embaixo o que você disse, eu também falei isso. Perdeu o Alisson. Não é? Você perdeu o Alisson jogando de segundo volante, né? Virou uma várzea ao meio campo. O Novo Horizontino transitou com toda essa tranquilidade e não fez mais pela sua incompetência. Agora, não é proibido mexer no primeiro tempo. Com 30 do primeiro tempo já estava desenhado o jogo. Tudo isso que nós já falamos. Na frente, a Ponte jogou com 1 a menos, o Bárcia não entrou em campo, não é? O Formiga estava sendo engolido pelos atacantes e meias do Novo Horizontino. Você tem que mexer. Você vai para o jogo com uma estratégia, com uma intenção, não deu certo, mexe no primeiro tempo. Não tem problema nenhum. Então ontem, o Hélio, que tem todo o crédito do mundo, para mim, é um dos grandes responsáveis por essa pataquada. O resultado ótimo. Mas eu falei ontem o futebol aqui que foi era uma até pataquada válido, da Ponte. Era válido o Hélio dos Anjos colocar um time ofensivo para ganhar. Ele foi para ganhar do Novo Horizontino. Só que ele cometeu um erro. Não era jogo para o Bárcia, era para o Nicolas. Jogador fumaça, de Nicolas velocidade, de Norberto, né? Você falou aqui ontem. Ótima condição de recomposição. O Nicolas, não o Bárcia. O Bárcia não jogou. A camisa estava lá, mas o corpo não estava. Outra coisa, não dá para jogar nesse esquema, né, com o time ofensivo, com o Igor Formiga. Tinha que jogar o Norberto e não o Igor Formiga. Então, vale da atitude, colocar o time mais ofensivamente, mas as peças foram erradas. Válida para você, e eu respeito o seu ponto de vista, como sempre eu faço. Mas eu não concordo, não, tinha que manter a mesma forma de jogar. Agora, para que ninguém me interprete mal, excelente resultado. Parabéns para a Ponte de ter acreditado até o final, depois das alterações deu uma melhorada. Aí o Novo Horizontino ficou com 1 a menos. E a Ponte quase virou o jogo com o Nicolas, que entrou bem no jogo, legal. Mas a estratégia foi errada, faltou um pouquinho de humildade na minha avaliação para a Ponte, pela empolgação de ter vencido o derby. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus amigos aí da Ponte, fica desse tamanho assim, diante do principal, que a Ponte alcançou um grande resultado no finalzinho. Você veja como é isso não vai acontecer toda hora, CH, não vai acontecer toda hora. Você veja como é importante. E se tivesse virado 3 a 0 para o Novo Horizontino no intervalo, não tinha exagero nenhum. Ele trocou 2 no intervalo e 2 com 13 do segundo tempo. No intervalo do jogo, Tigrão,
Eu falei em 6 minutos que se eu pudesse, se a regra permitisse, tinha que trocar 7. Então ele tinha que começar a mexer no time no primeiro tempo. Então ele é o responsável, sim, porque a gente elogia e tem que criticar. Claro, ontem não foi bem. O desempenho foi péssimo, o comprometimento foi péssimo, tinha jogador andando em campo e o trabalho do Hélio não foi o de sempre. E falamos aqui do Thiago Oliveira, a Ponte renovou o contrato, estendeu o contrato do Thiago Oliveira até 2025. Excelente atitude. E a multa rescisória agora para o mercado nacional, 22 milhões de reais. É bom zagueiro. É bom zagueiro. Ótimo zagueiro. É bom zagueiro. Boa medida. Parabéns para quem está se preocupando em preservar o patrimônio e ótimo resultado ontem dentro das circunstâncias, mas baixa um pouquinho, faz os 45 pontos e aí a torcida fica mais tranquila.